Nitai Gaura Premanande Hari Haribo Jai Srila Prabhupada que Jai. Continuando com nossa leitura do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya Lila 17, o Senhor viaja para Vrindavana, verso 146. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Yadipa Shandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Etabali Seivi Priyatma Sadhakari Prateuthi Maturacharila Gaurahari. Após dizer isso, Shri Chaitanya Mahaprabhu aceitou aquele Brahmana como seu servo, como seu devoto. Na manhã seguinte, levantando-se bem cedinho, o Senhor partiu para Mathura. Seitina Sangichali Prabhu Nishedhila Durahai Tetina Janeghari Pathaila. Tendo Shri Chaitanya Mahaprabhu saído rumo a Mathura, todos os 3 devotos puseram-se a acompanhá-lo. No entanto, o Senhor proibiu-os de acompanhá-lo e, à distância, pediu-lhes que voltassem para casa. Prabhura Virahetine Ekatra Miliya Prabhu Gunagana Kare Preme Matahana. Sentindo saudades do Senhor, os 3 costumavam reunir-se para glorificar suas santas qualidades, absorvendo-se assim em amor estático. Prayagyasya Prabhu Kailavenisnana Madhava Dekya Preme Kailanrityagana. Shri Chaitanya Mahaprabhu foi então para Prayaga, onde se banhou na confluência do Ganges com o Jamuna. Em seguida visitou o templo de Veni Madhava, onde cantou e dançou com amor estático. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. A cidade de Prayaga fica a alguns quilômetros da cidade de Allahabad. Este nome, Prayaga, deve-se aos bem-sucedidos sacrifícios ali realizados. Disse que para Krishna Jaya Jaga Palam Jasma, quem realizar sacrifícios em Prayaga, com certeza não não deparará com dificuldades para lograr resultados imediatos. Prayaga também é chamada de Tirtharaja, o rei de todos os lugares sagrados. Este local sagrado encontra-se na confluência dos rios Ganges e Jamuna. Todo ano ocorre ali uma festa conhecida como Megha Mela. E a cada 12 anos também comemora-se o Kumbh Mela. De qualquer modo, todos os anos muitas pessoas vêm banhar-se lá. Durante o Megha Mela, o povo de todas as redondezas geralmente vem
E durante o Kumbh Mela, vêm pessoas de toda a Índia para ficar por lá e banhar-se no Ganges e no Jamuna. Todos os visitantes de imediato sentem a influência espiritual desse lugar. Há cerca de 500 anos, o imperador Akbar construiu aí um forte, perto do qual há uma região chamada Triveni. No outro lado de Prayaga, há um antigo local conhecido como Pratisthana Pura, também conhecido como Junshi. Muitas pessoas santas vivem lá. E, por isso, do ponto de vista espiritual, ele é muito atraente. Jamuna Dekiya Premepadei Jampadiya Aste Vyaste Bhattacharya Uthaya Dariya. Assim que Shri Chaitanya Mahaprabhu viu o rio Jamuna, jogou-se em suas águas. Balabhadra Bhattacharya apressou-se em segurar o Senhor e, com todo o cuidado, colocou-o novamente em pé. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 4º, verso 30. As atrocidades do rei Kansa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Akarnya Bhartul Gaditam. Akarnya Bhartul Agaditam. Tam Muchur Deva Shatravaha. Tam Muchur Deva Shatravaha. Devam Prati Kritamasha. Devam Prati Kritamasha. Daiteya Kovida, Daiteya Nati Kovida. Tam Uchur Deva Shatrava. Devam Pratikrita Marsha. Daiteya Nati Kovida. Tradução, vamos repetir. Após ouvirem a afirmação de seu mestre, os asuras invejosos, que eram inimigos dos semideuses, e não procediam com muita habilidade, deram o seguinte conselho a Kansa. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada.
Existem duas diferentes categorias de homens, os asuras e os suras. Dvau bhuta sargolokasmin daiva asura evacha Vishnu bhakta smrito daiva asurastadviparyaya. Padma Purana. Aqueles que são devotos do Senhor Vishnu, Krishna, são suras ou devas, ao passo que aqueles que se opõem aos devotos chamam-se asuras. Em tudo o que fazem, os devotos usam de muita habilidade, Jasyasti Bhakti Bhagavati Akinchana Sarvai Gunais Tatra Samasate Suraha. Logo, eles são chamados Kovida, que significa hábeis. Os asuras, entretanto, embora aparentemente mostrem habilidade ao executarem atividades sob o modo da paixão, eles na verdade são todos tolos. Eles não são sóbrios nem hábeis. Tudo o que fazem é imperfeito. Mogasa Mogha Karmana, de acordo com essa passagem do Bhagavad Gita 9:12. Tudo que os asuras fazem acaba malogrando-se. Foi esse tipo de pessoa que aconselhou Kansa, porque eram seus principais amigos e ministros. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye Shri Chaitanya Manobhistam Mistapitham Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Akarniya Bhartur Gaditam Tam Muchur Devashatravaha Devam Pratikrita Marsha Daityeya Natiko Vida. Após ouvirem a afirmação de seu mestre, os asuras invejosos, que eram inimigos dos semideuses e não procediam com muita habilidade, deram o seguinte conselho a Kansa: aqui nós estamos ouvindo o exemplo típico do que é você estar mal assessorado, do que é você estar mal acompanhado e ouvindo pessoas tolas, né? Ouvindo tolices. Porque Kansa, ele tinha até dado uma arrefecida na sua ira, na sua ignorância, por se associar com Vasudeva e Devaki, por ouvir conselhos e pregação de Vasudeva. Então ele deu até uma maneirada, mas agora pronto. Agora toda a natureza assúrica, toda a natureza demoníaca, né? Na verdade a natureza Rakshasi, né?
demoníaca é Rakshasi, Asura, como fala o Bhagavad Gita, é Asurim. Rakshasi, Asurim, Chaiva. Esse verso que Prabhupada citou uma linha aqui, ele completa, ele explica isso, que a visão dos demônios, Rakshasi, a visão dos ateístas, Asurim, é uma visão sempre, sob todos os aspectos, confusa. Prabhupada citou Mogasa Moga Karma Saha. Aliás, Mogasa Moga Karmana. Esse verso fala também Moga Gyana Viche Tassa. Viche Tassa quer dizer iludida. Por que os demônios sempre se dão mal, como fala esse verso aqui? Porque eles estão sempre sob a ilusão. Então eles juram que o que eles estão fazendo vai dar certo, que eles estão com a razão, que está tudo, mas estão equivocados, estão enganados. Então, mesmo que alguém seja assim, cansa, não era qualquer um, assim como Hiranyakashipu, né? Mesmo que alguém seja assim muito destacado na sociedade humana, seja muito poderoso, rico, inteligente materialmente, faça proezas materiais, isso não tem muito futuro. Isso vai acabar mogassa, frustrado, malogrado. Mogassa, moga karmana. Isso vai acabar em frustração. Por mais que aparentemente outros tolos olhem e pensem, nossa, que vida legal a desse cara, que puxa, que cara bem sucedido. Vão acabar malogrados, frustrados, porque esse é o final de quem não é devoto, de quem não é sura, de quem é rakshasa asura, demoníaco e ateísta. Esse é o resultado. Não tem como dar certo, é uma coisa que não tem como dar certo. Por que não tem como dar certo? Porque, como fala esse verso, no final dele, o verso que estou explicando, Prakritim, Mohinin. Mohinin. Mohinin quer dizer que está confundida, né? Iludida. Iludida. A pessoa está iludida por Prakriti, pela natureza material, ela está iludida. Prakriti, Mohini, Shrita, não tem chance, toma abrigo nesses devaneios materiais. Como fala esse verso? Contempla com visões materiais, tem visões demoníacas, são atraídos pelas visões demoníacas e ateístas, porque estão confundidos. Estão enamorados da energia material, né? Estão enamorados do avanço material, do progresso material, do desfrute material, do conforto material. Só pensam nisso, só vivem isso, mas vão acabar tendo tudo isso aí destruído. Logo, vão acabar frustrados, porque tudo isso aí como Krishna fala no Bhagavad Gita também, Naham Prakasha Sarvasya Yogamaya Samavitaha. Eu não me manifesto para esses menos inteligentes, para esses tolos. Né? Eu não me manifesto. Para eles eu estou assim. Escondido. Por essa minha energia desconcertante, material, criativa, que ilude os ateístas demoníacos.
Então é muito interessante ouvir isso, porque esse verso que Prabhupada citou, que eu estou explicando, que ele falou só a primeira linha aqui, Moga Karmana, ele fica entre dois versos. Ele fica entre o verso 11 do capítulo 9, que é o conhecimento mais confidencial, né? Ele fica entre o verso 11, que fala diretamente o que está acontecendo com o câncer e o que está acontecendo com os parceiros de câncer, que é o que acontece, que é o tolo. Avadyananti mamudá, mano sim, dando macho ele tá. Parambavama, jananto, mama buta marreishara. É exatamente o que está acontecendo. Então, nesse verso 11, Krishna fala, os tolos zombam de mim quando eu descendo na forma humana, quando eu apareço nesse mundo, como ser humano. Eles não conhecem a minha natureza transcendental. Os ateístas são assim, por isso que são ateus. Os rakshasas, os demônios, são assim, por isso que são demônios. E executam atividades demoníacas. Eles acham que eles são a última palavra, que não tem ninguém acima deles, que esse negócio de Deus é uma viagem, é uma coisa de fraco. Religião, Deus, não. Tem que Deus não existe mesmo, que Deus não é... Que eles são os caras, Deus não é nada. Então, eles não conhecem a natureza transcendental de Deus, porque eles não aceitam a transcendência suprema, a pessoa suprema. Então, eles não aceitam, não conhecem as atividades transcendentais, a transcendência de Krishna, as atividades transcendentais de Krishna. E muito menos aceitam ou entendem que Ishvara Parama Krishna, que Krishna é o supremo controlador transcendental, que ele está por trás de tudo, que eles muito menos aceitam que tudo está sendo controlado, que por trás de tudo existe um controle supremo. Então esse verso fala ao pé da letra isso aí, o verso 11. Depois tem esse 12 que explica a natureza, como eles terminam malogrados, né? Que são justamente aqueles que estão assim confundidos, que é como a sequência do verso 11. Aí o verso 12 fala exatamente isso, aqueles que estão confundidos são atraídos pelas visões demoníacas e ateístas, não a visão transcendental, não a visão do conhecimento, não sob a ótica do conhecimento, da verdadeira visão. Não. E nessas condições, nessa situação, nessa condição iludida, suas esperanças de liberação, de salvação, mas eles querem, mas suas esperanças de salvação, de liberação, suas atividades fruitivas, que é o que eles fazem, atividades para desfrutar delas, e seu cultivo de conhecimento, porque é um conhecimento furado, não tem conhecimento aí, é como fala o verso, é Moga Gyana, Moga Gyana, é um conhecimento que na verdade é frustração pura, porque não é conhecimento verdadeiro. Moga Gyana, Moga Gyana Vichetasaha, conhecimento de quem está iludido, confundido. Então, tudo isso, a sua esperança de se salvar, de ser liberado, as suas atividades corriqueiras para o gozo dos sentidos, atividades fruitivas, e o seu cultivo de conhecimento, todo mundo quer ser PhD em qualquer coisa, são todos, tudo isso aí é frustrado, é o que fala esse verso. Por quê? Porque eles já partem do princípio errado. Eles não aceitam a verdade absoluta. Eles não aceitam a pessoa suprema que é o conhecimento supremo. Eles não aceitam que a única missão da alma como um ser humano é conhecer a verdade absoluta. A verdade absoluta é Deus.
Mas Deus aparece aqui, eles zombam dele, achando que ele é um homem comum, porque eles não conhecem as atividades transcendentais de Krishna, a natureza transcendental da pessoa suprema, e desconhecem também o controle supremo dessa pessoa suprema por trás de tudo que existe. Então eles são sempre fadados, eles estão sempre sujeitos a moga samoga karmana, a acabar frustrado nas suas tentativas, nos seus intentos, e vão acabar. Aí a gente, ouvindo os devotos puros, ouvindo o Srimad Bhagavatam, ouvindo o próprio Krishna, a gente tenta incutir na cabeça dos devotos que temos que desistir dessas contaminações, dessas esperanças furadas, né? E temos que buscar a meta verdadeira, o conhecimento transcendental, não o conhecimento material que acaba quando o corpo acaba. As atividades que não geram reações para o prazer de Krishna, não as atividades que enredam, fruitivas, né? A esperança de que, se Krishna me aceitar como seu servo, eu já estou liberado, já estou salvo, não preciso buscar salvação. Então tudo isso aí é completamente o oposto, o contrário do que os demônios esperam. E é assim que a gente tem que moldar a nossa vida, temos que viver dessa maneira. Porque quem sabe um dia chegamos ao nível, aí sim, aqui, do verso 13 do Bhagavad Gita, que é a sequência desse verso 12, que Srila Prabhupada citou a primeira linha e eu acabei de explicar, que vem depois do 11, é a sequência do raciocínio do tolo, do Rakshasa, Asura, do demônio ateísta. Primeiro, não aceitar Deus de jeito nenhum. Depois, zombar dele e dos seus servos. Por quê? Porque por ignorância não conhece a natureza transcendental da pessoa suprema. E assim nunca vai conseguir entender que tudo tem um controle, o controle da pessoa suprema. Não entende. Mas depois disso, com essa visão materialista, com essa visão demoníaca de completa ilusão, fica confuso e tudo que faz é um malogro. Tudo que faz vai acabar em frustração. Mogassa, moga. Vai acabar frustrado. Então o devoto tem que fugir disso, caprichar, porque quem sabe ele chega no que Krishna explicou depois desse verso 12, no verso 13. O verso 13, aí sim, aí vai falar dos devotos, mas dos devotos que são a nossa inspiração, dos devotos que já deram certo, e que nós temos que trilhar esse mesmo caminho, que é o verso 13 desse mesmo capítulo 9, o conhecimento mais confidencial. Mahatmanas Tumam Partha, Daivim Prakriti Mashita, Bhajanti Ananya Manasu, Bhajanti Ananya Manasu, Gyatva Bhutadin Avyayam. É completamente o contrário da visão do demônio, do ateísta e dos seus seguidores, dos seus admiradores, como estamos ouvindo aqui, Kansa e o seu ministério de ateístas, de demônios, Rakshasas e Asuras. Eles vão falar para Kansa, não, faz o seguinte, talvez, deixa eu ver, acho que é o próximo verso, não sei se já é no próximo verso. Sim, aqui então, olha o que eles vão falar para Kansa. Olha o que eles vão falar. Isso é verdade, ó rei da dinastia Bodhya. Vai ser amanhã, né? O verso 31. A partir de hoje, mataremos todas as crianças em todas as aldeias, cidades e campos de pastagem nascidas dentro dos últimos 10 dias ou um pouco antes desse período. Olha o plano deles, porque assim eles acham que são muito hábeis, muito inteligentes, mas são tolos.
São tolos. E assim eles se complicam cada vez mais com atividades demoníacas. Mas por quê? Porque estão sempre sob a ilusão, estão sempre confusos. Mas o devoto não. Mahatmanastu Mampartha. Krishna falou no verso 13, na sequência desse verso aqui, o próximo, que Prabhupada citou. Mahatmanastu Mampartha, Daivim Prakriti Mashita, Parambhavam Adjananto, aliás, Bhajanjananya Manaso, Bhutadin, Aviyayam. Tem Gyatva Bhutadin Aviyayam. Gyata, conhecimento, realização disso. Então, nesse verso que ele já falou, mas aqueles que são grandes almas, aqueles que são meus devotos, mas eles nunca se confundem, nunca caem em ilusão, nunca vivem em vão. Por quê? Porque eles estão absortos e por isso protegidos na minha energia interna, que é o serviço devocional, que é a atmosfera do mundo espiritual. É a ocupação eterna da alma no mundo espiritual. E os devotos sinceros, rendidos, as grandes almas, vivem só assim. Por isso eles nunca se iludem, nunca caem em ilusão, Krishna falou. Nunca caem em ilusão. Agora, por que eles fazem isso? Porque, muito pelo contrário do que os demônios fazem, eles tomam não essa decisão de buscar salvação, não essa decisão, como falou o verso anterior que eu acabei de explicar, não essa decisão de desfrutar de atividades fruitivas, não essa decisão tola de adquirir conhecimento que acaba com a morte, não, mas eles buscam conhecimento verdadeiro, a absorção na prática, nesse conhecimento verdadeiro. Por quê? Porque eles provam isso Bhajanti Ananya Manasa. Porque eles provam isso porque como o devoto sabe que tem certeza que Krishna é a suprema personalidade de Deus, o devoto tem certeza que por natureza ele é um servo eterno de Deus, o devoto tem certeza que essa é a única relação com a realidade com Deus, e é eterno isso no mundo espiritual, e essa é a nossa vida real no mundo espiritual. O devoto está convencido disso, por isso ele serve Krishna com grande determinação, com grande entusiasmo, e não se desvia de maneira nenhuma disso, porque ele reconhece Gyatva Bhutadin Aviyayam, que Krishna é a única verdade, a origem de tudo, o Senhor infalível, insuperável. O devoto tem certeza disso, por isso ele serve Krishna sem problema nenhum e busca Krishna sem se preocupar em buscar qualquer outra coisa. Essa é a diferença. Então, nesse verso 13, Krishna fecha o assunto. Primeiro começa com o demônio, que não aceita ele como sendo a suprema personalidade de Deus, mesmo quando ele aparece nesse mundo. Depois, que porque tem visão material, está confundido pela energia ilusória, e assim, tudo que ele planeja, tudo que ele faz, vai acabar malogrado, vai acabar em mogaça, em frustração. E quem não é assim, é a alma rendida a Krishna, quem entende completamente tudo isso, portanto, não age dessa maneira, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, age da maneira correta, como as grandes almas agem. Mahatmanastu Mampartha. Krishna falando para Arjuna. Daí vem para Prakriti Mashita. Assim, está sempre protegido, essas grandes almas que nunca se iludem, pela sua energia interna, que é o serviço devocional. Que é o serviço devocional. Por isso não hesitam em servir Krishna, porque tem realização disso,
Gyatma Bhutadin Avyayam, que Krishna é o Senhor Supremo, infalível e o único objeto de amor último para tudo e para todos. Então essa é a explicação aqui Como Prabhupada começou aqui o significado citando esse verso famoso do Padma Purana, do Albhuta Sarga Lokasmin, Daivam Asuram Evacha, Vishnu Bhakti Smrito Daiva, Asuras Tad Viparyaya. Tem muitas vezes, tem até demônios assim disfarçados de devotos. É o que fala esse verso em última instância. Prabhupada explica isso. Por quê? Porque esses tolos acham que podem enganar Deus. De que maneira? Vou me travestir de devoto, vou fazer um tipo de devoto para poder desfrutar desse mundo com galhardia. E assim, Deus vai estar me protegendo, Deus vai estar me abençoando, mas só visando desfrute. Prabhupada explica num significado do Bhagavatam essa mentalidade do devoto que é Bhakta Karma Mishra. É um devoto que executa serviço devocional, mas mesclado com desejo material, com desejo de desfrutar desse mundo. E assim, essa na verdade é a sétima ofensa, né? Fazer uso de Krishna, do santo nome de Krishna, do serviço devocional, para executar atividades pecaminosas, ser demoníaco. Isso é outro tipo, esse é o devoto Mishra, mesclado. Esse é o devoto que está agindo como um demônio. Então, Srila Rupa Goswami enfatiza que o serviço devocional tem que ser anukulena. Anukulena Krishna, no Shilanam Bhaktirutama. Porque se o serviço devocional for assim, imotivado e ininterrupto, esse devoto jamais cairá em ilusão, jamais se confundirá. Por quê? Porque esse serviço que ele está prestando, ainda que tenha alguma falha, ainda que tenha algum defeito, mas esse serviço que ele está prestando com essa intenção só de acertar, não de se passar por um malandro, é chamado de serviço devocional puro. Anukulena Krishnanu. Ele quer só acertar. Ele está tentando, não está para nada com mentalidade demoníaca, com mentalidade ateísta, está tentando acertar. Não é um devoto Mishra, mesclado com serviço devocional, mas com desejos cada vez mais de desfrutar, de se dar bem em nome de ser devoto. Não. Então, essa atitude do devoto que é pura, isso é puro, Anukulena Krishnanu. É a pureza de intenção. Shilanam Bhaktirutama. Isso também é chamado de serviço devocional puro. E esse serviço devocional prestado dessa maneira leva a alma sincera a realmente se situar em serviço devocional puro. Então, Bhakti tem que ser executado sempre assim. Aniyabhilashita Shunyam Gyanakarma Dhyanavritam. Anukulena Krishnanu Shilanam Bhaktirutama. Ou seja, o serviço devocional do devoto que não tem essa preocupação de não ser um devoto Karma Mishra, Gyana Mishra, Upasana Mishra, Dhyana Mishra. O serviço devocional de tal devoto vai acabar culminando no serviço devocional puro. Mas o serviço que alguém presta mesclado com desejo de desfrute, desejo de conhecimento,
posição, desejo de poder. Esses devotos são devotos mesclados, não são devotos sinceros, puros. Então, tem até esse perigo de estarmos agindo dentro da própria consciência de Krishna, mas como um demônio. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada que Jai Jaya. Ó, quem fez pergunta na última aula pode ver lá que eu pus a resposta lá, tá? Haribol.